Muito bom dia, meus amigos aí do oitavo ano. Começando mais um vídeo aula aí. Um vídeo aula explicativo aí na correção do exercício do capítulo 7. Sexta-feira bonita, meu irmão. Espero que todos estejam bem. E sem perder tempo aí, vamos aí à correção do exercício, né? Aula de número 14. Hoje, sexta-feira, dia 14 também, né? Vamos aí à correção do capítulo 7, que fala sobre a independência dos Estados Unidos. Tá bom? Correção do exercício aí. Então você me coloca na página 155 para a gente já iniciar aí no pulo, no pique, né? No pique. No pique. Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. Alguém me ligou aí. Só um minuto. 155. 155. 155. Vamos lá, pessoal. 155. Vamos que vamos. Aí, vamos lá, 155. Ele fala assim, ó, de acordo com o que estudamos, faça uma pesquisa em livros e internet sobre o liberalismo econômico. Aí, né, como a gente está nesse distanciamento aí, né, eu deixei para você o caminho das pedras aí, tá? Então, olha só, liberalismo econômico foi uma corrente de pensamento que teve influência direta do liberalismo e das ideias racionalistas, segundo as quais nenhum fator externo à política, como a religião, poderia interferir diretamente na administração de um Estado. Então, né, eu te dei só o caminho das pedras, né, mas vai depender da pesquisa que você fez aí, tá? 2. A Guerra dos Sete Anos, além de ser um confronto que envolveu diretamente nações europeias e suas colônias, revelou um movimento das colônias inglesas dos Estados Unidos, que se posicionaram ao lado da França. Com base nesse fato, cite as punições da coroa inglesa às colônias. Então, olha só, que ele diz aí, ó, a número 2, criação de diversas leis de interesse inglês, elevação da cobrança de impostos e aumento da exploração dos produtos de bens de consumo das colônias. Página 161. Página 161. Deixa eu só marcar aqui para eu não me perder, certo, gente? Calma aí. Oitavo ano, História, Rosana Monteiro, certo? Vamos lá, página 61. Ele fala assim, ó. As constantes desavenças entre a Inglaterra e as 13 colônias americanas estavam cada vez mais intensificadas, principalmente diante do aumento da exploração da coroa inglesa sobre a produção dos Estados Unidos. Diante desse cenário, reflita e comente sobre as leis proibitivas. Então, duas situações foram decisivas para a aplicação das leis proibitivas. A primeira, os altos gastos da coroa inglesa, e a segunda, o posicionamento dos colonos contrário aos ingleses e ao lado dos franceses. Assim, os ingleses estabeleceram a lei do melaço e a lei do selo, visando aumentar seus lucros. Vou te explicar já já essas duas leis, ó, na número 2. Número 2, comente. O que foi a lei do melaço, tá? Essa lei estabelecia... Letra A, tá? Essa letra A da número 2, hein? Essa lei estabelecia um imposto sobre o melaço da cana usado na fabricação do rum que não fosse trazido de colônias inglesas.
Letra B, Lei do Selo. Obrigava qualquer documento colonial a ter o selo para que fosse válido. 3. Página 161, tá? As relações entre os colonos americanos e a coroa inglesa cada vez mais se complicavam. A situação piorou após a Guerra dos 7 Anos. De posse dessa informação, analisa a relação entre os colonos e o parlamento inglês. Então ele fala, né, a relação entre os colonos e o parlamento inglês piorou com a Guerra dos 7 Anos, muito em função de as colônias americanas terem se colocado ao lado da França e contrário à Inglaterra. Após as leis proibitivas, os colonos passaram a reagir, inclusive reclamando maior participação do próprio parlamento, associando o pagamento de impostos à sua participação. Essas divergências acabaram gerando um sentimento patriótico nos Estados Unidos. Ontem foi limonada, né? Hoje é água. 4. Relacione a cobrança pesada de impostos sobre os produtos das 13 colônias com o episódio conhecido como Festa do Chá, em 1773. Né? Então, olha aí, número 4. Ó. A busca por maiores recursos fez a coroa inglesa aumentar os impostos às 13 colônias americanas. Olha o complemento que eu vou te dar aí. Ó. Os colonos reagiram e fizeram os ingleses recuarem. Em compensação, os ingleses passaram a levar chá da Inglaterra para os Estados Unidos, a preços baixos, o que complicou financeiramente os colonos. A reação foi a chamada Festa do Chá de Boston, quando colonos invadiram os barcos ingleses e atiraram as caixas de chá ao mar. Página 162, número 5. Em resposta à Festa do Chá de Boston, a coroa inglesa criou as leis intoleráveis, que acirraram ainda mais as relações entre colonos ingleses. Comente. Letra A, Lei do Porto de Boston. Criada em 1774, foi uma resposta à Festa do Chá. Consistia em manter o Porto de Boston fechado a qualquer embarcação, enquanto não fossem pagas as caixas de chá tiradas ao mar. Letra B, Lei do Aboletamento. Criada em 1774, as autoridades coloniais passaram, através dessa lei, a dar estrutura às instalações adequadas aos oficiais e soldados ingleses. E letra C, Lei de Quebec. Criada em 1774, essa lei foi mais específica para o Canadá. Como os ingleses controlaram essa região após a Guerra dos 7 Anos, para prevenir possíveis reações dos colonos contra os ingleses, estabeleceu-se a liberdade religiosa e de costumes. 6. Todo o processo de independência é dado de forma lenta e progressiva, fruto do curso natural da política econômica e social que geralmente desencadeia conflitos. Nos Estados Unidos, além do processo conflituoso, as ideias iluministas influenciaram vários momentos de debates e discussões sobre a emancipação americana. Reflita e cite 2 desses movimentos. Então, olha lá, ó. O primeiro, o Congresso de Filadélfia, em 1774, com representantes das colônias, entre eles George Washington, tinha foco na luta pelo fim das leis proibitivas impostas pela coroa inglesa, em retaliação ao apoio americano aos franceses na Guerra dos 7 Anos. E o segundo foi o Congresso Continental da Filadélfia, realizado em 1776, teve como foco a discussão sobre o processo de independência americana sob a liderança de Thomas Jefferson, que declarou emancipação americana em 4 de julho de 1776. Número 7, página 163, hein?
Para muitos historiadores, a independência dos Estados Unidos influenciou outros movimentos como a Revolução Francesa. Independência na América Espanhola. Analise essa afirmação. A independência dos Estados Unidos, que teve como base principal as ideias iluministas, influenciou vários processos emancipatórios coloniais, não só em função das concepções usadas, mas pela ideia de que o fim das colônias seria o fim do sistema mercantilista vigente em boa parte do período moderno. Vestibular Enem. Vamos lá. Vamos lá. Número 1. Ó, tô na página 64, tá? De 164 ao 67. 11 questões de múltipla escolha, tá? É o vestibular Enem. Número 1. O Congresso não poderá legislar de modo a estabelecer uma religião ou a proibir o livre exercício dos cultos, cercear a liberdade da palavra ou da imprensa, restringir o direito do povo de se reunir pacificamente ou de dirigir ao governo petições para reparação de seus agravos. O conteúdo do texto identifica-o como pertencendo à ideologia da Revolução Americana. Número 1B de Bravo, né? Número 2. Leis britânicas acirraram as divergências entre colônias americanas e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis destacam-se, né, número 2, A de alfa, aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais. 3. Uma forma de arrecadação de impostos e de censura foi imposta pela metrópole inglesa aos colonos das 13 colônias em 1765, através da Lei do Selo, número 3B de Bravo, né? Lei do Selo. 4. Uma das características básicas do processo de independência das 13 colônias americanas, 13 colônias da América do Norte, é, letra E de eco, preservação da unidade territorial. Número 5. No início do século XVIII, nas tensões entre Inglaterra e França, ocupou um lugar privilegiado a questão dos domínios coloniais, o que se pode verificar pela Guerra dos Sete Anos, né, lá entre 1756 e 1763, durante a qual, sede Charles, os dois estados disputam suas possessões na América e na Índia, luta que termina com o Tratado de Paris em 1763, que concedia à Inglaterra a posse da Índia, do Canadá, do Senegal, de parte da Louisiana e das Antilhas. Número 6. Em 1781, o general inglês Corvallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Na formação desse novo Estado, pode-se destacar, letra E de eco, 6, letra E de eco, a formação de um Estado com base em ideias oriundas do Iluminismo. 7. A independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, a Revolução Americana resultou, né? Então, se dá uma olhadinha aí, número 1, 2 e 4 são as corretas, né? 1, 2 e 4, somente a 3 está errada, né? Então, 1, 2 e 4, letra E de eco. 8. O processo de independência das 13 colônias da América do Norte, que culminou com a Declaração de Independência em 1776, declarou-se a, né? Número 8, B de Bravo, intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte devido à crise econômica inglesa ao final da Guerra dos Sete Anos. Número 9. Sobre o processo de independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que, né, número 9, letra A de alfa,
as leis do parlamento inglês, reforçando o controle comercial tributário da metrópole, contribuíram para convencer os colonos da necessidade de separação. 10. Em dezembro de 1773, cerca de 20 colonos disfarçados de índios, portando plumas coloridas e pintados nos rostos e braços, atacaram e ocuparam 3 navios britânicos no porto de Boston, atirando ao mar o carregamento de chá. Eram um ultraje à autoridade de Sua Majestade Jorge III, o que deixou os ingleses indignados. Em resposta a esse incidente, o parlamento inglês determinou uma série de medidas coercitivas sobre a colônia, chamadas pelos colonos de leis intoleráveis. Entre as várias medidas coercitivas decorrentes das leis intoleráveis, podemos apontar aí, número 10, letra B de Bravo, controle das terras do centro-oeste em mãos do governador inglês de Quebec, para impedir a expansão territorial dos colonos, garantindo o comércio de peles realizado entre ingleses e índios. Para fechar aí com a 10, tem um texto aí, leia o texto a seguir e extraia a ideia central desse texto aí, Então a ideia central desse texto está contida na letra C de Charles. Cabe ao povo determinar as regras sobre as quais será governado. Tranquilo? Preparação aí para a semana que vem. Capítulo 8 vai falar sobre a expansão dos Estados Unidos e a Guerra Civil Americana, uma das mais emblemáticas aí da Idade Moderna. Tá bom? Ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Espero que todos estejam bem. Fique bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.